Havia uma mesa de madeira de acácia, coberta de ouro fino e puro. Essa mesa estava no lugar santo, dentro do tabernáculo, e sobre ela eram colocados os pães da proposição. Tempos depois, o próprio Cristo disse com suas palavras: "Eu sou o pão da vida." Esta é a penúltima mensagem da série Vestes Sacerdotais. Eu saúdo a você que me assiste e a minha mestra, doutora Raifa Samer. Agora sim, conseguimos perfeitamente entender por que Deus exigiu detalhes para cada ornamento, detalhes para a condução da liturgia, detalhes de uma mesa coberta de ouro, de colocar ali os pães. Sabe por que tantos detalhes exigidos pelo Deus vivo e poderoso? Porque ali estava já tipificado o seu Filho, o Cristo, o nosso Jesus de Nazaré. Cristo já estava presente no tabernáculo. Cristo já estava presente como pão. Eita, aleluia! Glória a Deus! Vamos ler nosso texto base, que hoje está no livro de Levítico, no capítulo 24, versículo 5, que diz assim: "O pão para a mesa do Senhor. Tomarás da flor de farinha, também tomarás da flor de farinha, e dela cozerá 12 pães, cada um dos quais será de 2 dízimas de 1 efa. E os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro, perante o Senhor." Esta foi mais uma das exigências de Deus. Esse é o pão vivo, o pão que era comido pelo sacerdote por sua família e que hoje, de igual modo, nos alimenta. Mas vamos entender com detalhes. Haviam 12 pães em cima dessa mesa. Esses 12 pães representavam as 12 tribos de Israel. Mais tarde, no tempo que Jesus estava como homem aqui na terra, esses 12 pães representaram os 12 apóstolos. Mas Jesus, ele é tão maravilhoso que ele permitiu, deixou, imaginou, sonhou, quis que nós também usufruíssemos desse pão. E ele deixa então, para a memória dele, este pão simbolizado, materializado na Santa Ceia. É o mesmo pão que já existia naquele tempo como pães da proposição. E hoje, de igual modo, comemos esse pão materialmente na Santa Ceia e espiritualmente através da palavra que é viva e eficaz. E por que nós dizemos que a palavra é que nos alimenta? Porque Jesus é o Verbo. A palavra diz em João no capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo é o que dá sentido a todas as palavras. Sem verbo não há sentido. O verbo é a palavra. O verbo é a letra. E Jesus, quando estava sobre a terra, apregoando as palavras, essas palavras
é que entravam no coração do homem e alimentava. É por isso que ele diz no livro de João, no capítulo 6, no versículo 51, olha que coisa linda. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. É muito claro, né? É a minha carne. É por isso que quando ele ceia com os discípulos, ele fala: fazei isso em memória de mim, para que não esqueçamos do Cristo que deu a sua carne, a sua vida por nós. Mas nós vamos enfatizar uma coisa. Onde está distribuído esse pão? Onde eu sei que esse pão é o verdadeiro pão, que o Cristo disse: eu sou o pão. Vamos lembrar que Jesus, quando ele estava ali no Sermão da Montanha, discursando, houve um ato sobrenatural, que foi a multiplicação dos pães. Ali estava sendo servido o pão vivo, o pão espiritual que era o próprio Messias, e também o pão material para poder estar alimentando a carne humana daquelas pessoas que estavam ali ouvindo a palavra. Ou seja, ele estava numa colina. Não importa aonde você está, importa que esteja sendo distribuído o pão verdadeiro, que é a palavra de Deus. Cristo é o pão. O pão é a palavra é o Cristo. E vamos finalizar pensando numa coisa muito importante. Haverá um tempo, diz no livro de Amós, no capítulo 8, no versículo 11, que haverá um tempo que esse pão será tirado. Ouve bem. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras de Deus, as palavras do Senhor. Ou seja, quando o Espírito Santo for tirado da terra, ele não mais estará aqui para convencermos através das palavras. O Espírito Santo nos convence através do verbo, da palavra, do que está escrito. Mas quando for tirado, não haverá mais sentido algum. O verbo foi tirado. Então, fiquemos atentos. Fiquemos atentos. E vamos sempre nos alimentar da palavra verdadeira. Onde está sendo distribuído esse pão? Onde está sendo distribuído a palavra verdadeira? No lugar santo. Que lugar santo? O lugar é santo quando a verdadeira palavra está sendo apregoada. Então não se esqueça. O pão é a palavra. A palavra é Cristo. E Cristo já estava presente desde aquela época, há muitos e muitos anos atrás, mas não deixou de que nós usufruíssemos da mesma bênção, comêssemos do mesmo pão. Os pães da proposição tipificavam o Cristo, que foi servido aos apóstolos e que é servido a nós, e que para a memória dele fazemos o ato profético da Santa Ceia. Que nós possamos nos alimentar
todos os dias do verdadeiro pão que desceu do céu. Eu vou finalizar com um versículo muito lindo. João, no capítulo 6, do versículo 57. Fique com essa mensagem em seu coração. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Mas quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Deus seja louvado. O Antigo Testamento é o Novo Testamento. Eles se completam. O Pai é o Filho. O Filho é o Pai. Que Deus abençoe todos nós. Que Deus seja louvado. Em nome de Jesus.